Os segredos da mente milionária. Parte 1. Seu modelo de dinheiro. Vivemos num mundo de dualidades, altos e baixos, claro e escuro, quente e frio, rápido e lento, direita e esquerda. São alguns exemplos dos milhares de polos opostos com que convivemos. Para que um polo exista, é necessário que o outro exista também. É possível haver um lado direito sem que haja um lado esquerdo? Sem chance. Portanto, se existem regras externas para o dinheiro, há também regras internas para ele. As primeiras envolvem aspectos essenciais como conhecimento comercial, administração financeira, estratégias de investimento, mas não menos fundamental é o jogo interno. Vou fazer uma analogia com o carpinteiro e as suas ferramentas. Ter as mais modernas ferramentas é indispensável para ele. Porém, ser um carpinteiro de primeira categoria, capaz de utilizá-las com a habilidade de um mestre, é ainda mais importante. Eu sempre digo, não basta estar no lugar certo na hora certa. Você tem que ser a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Quem é você, então? Como você pensa? Quais são as suas crenças? Quais são os seus hábitos e as suas características? Qual é a sua opinião sobre si próprio? Quanta confiança você tem em si mesmo? Como é o seu relacionamento com as pessoas? Até que ponto você confia nelas? Você realmente acredita que merece ser rico? Qual é a sua capacidade de agir apesar do medo, da preocupação, do incômodo, do desconforto? Você consegue ir em frente mesmo quando não está disposto a fazer isso? O fato é o seu caráter, o seu pensamento, as suas crenças são fatores que determinam o seu grau de sucesso. Stuart E. Wilding, um dos meus escritores favoritos, apresenta a questão da seguinte maneira. Abre aspas. A chave do sucesso é despertar a própria energia, pois isso atrairá as pessoas até você. E, quando elas aparecerem, fature. Princípio de riqueza. Os seus rendimentos crescem na mesma medida que você cresce. Porque o seu modelo de dinheiro é importante. Você já ouviu falar de pessoas que desabrocham financeiramente? Já notou que alguns indivíduos ganham rios de dinheiro e depois perdem tudo? Ou começam aproveitando uma excelente oportunidade e em seguida deixam o bolo desandar? Agora você sabe qual é a verdadeira causa desse problema? Por fora parece até má sorte, uma oscilação na economia, um sócio desonesto, seja lá o que for. Por dentro, porém, a questão é outra. E por esse motivo que se uma pessoa ganha muito dinheiro sem estar interiormente preparada para isso, o mais provável é que a sua riqueza tenha vida curta e ela acabe sem nada. A maioria das pessoas simplesmente não tem capacidade interna para conquistar e conservar grandes quantidades de dinheiro e para enfrentar crescentes desafios que a fortuna e o sucesso trazem. É sobretudo por causa disso que elas não enriquecem. Um bom exemplo são os que ganham em loterias. As pesquisas mostram continuamente que, seja qual for o tamanho do prêmio, a maior parte desses felizardos acabam voltando ao seu estado financeiro original. Isto é, a ter a quantidade de dinheiro a qual conseguem lidar com mais facilidade. No caso de quem enriquece pelo próprio esforço, ocorre exatamente o contrário. Repare que, quando um milionário desse tipo perde fortuna, geralmente ele refaz em pouco tempo. Nesse aspecto, Donald Trump é um ótimo exemplo. Ele tinha bilhões de dólares e perdeu cada centavo. 2 anos depois, recuperou tudo e até conseguiu mais. Como explicar esse fenômeno? É simples. Pessoas assim podem perder todo o dinheiro que possuem, mas jamais perdem o ingrediente mais importante do seu sucesso, a mente milionária. No caso de Trump, a sua mente bilionária, é claro, você já percebeu que ele nunca poderia ser apenas um milionário. Você já percebeu que ele nunca poderia ser apenas um milionário? Como você acha que ele se sentiria a respeito do seu sucesso financeiro se seu patrimônio líquido fosse apenas 1 milhão? Provavelmente arruinado, como um completo fracasso financeiro. Isso acontece porque o termostato financeiro desse empresário
está regulado para produzir bilhões e não milhões. Algumas pessoas têm um termostato financeiro programado para gerar milhares e não milhões. Outros têm um termostato ajustado para criar algumas centenas. Finalmente, existem aquelas cujo termostato financeiro está condicionado a funcionar abaixo de zero. Elas estão congelando e nem sabem por quê. A realidade é que a maior parte das pessoas que não atinge seu pleno potencial não é bem-sucedida. As pesquisas mostram que 80% dos indivíduos jamais serão financeiramente livres como gostariam, e 80% deles nunca se considerarão de fato felizes. O motivo é simples: as pessoas, na sua maioria, agem de forma inconsciente, quase dormem no ponto, trabalham e pensam num plano superficial da vida, baseado somente no que eles veem. Elas vivem estritamente no mundo visível. Raízes geram frutos. Imagine uma árvore. Suponha que seja a árvore da vida. Nela há frutos. Na vida, os nossos frutos são os nossos resultados. Nós olhamos para eles e não gostamos do que vemos. Achamos que os frutos que produzimos são poucos, muito pequenos ou que o sabor deixa a desejar. O que temos a fazer então? O que tendemos a fazer então? A maioria de nós dedica ainda mais atenção aos resultados. Mas de onde eles vêm? São as sementes e as raízes que os geram. É o que está embaixo da terra que cria o que está em cima dela. É o invisível que produz o visível. E o que significa isso? Isso quer dizer que se você quiser mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando desejar alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível.